Bora para lá, Rua Olga 267. Amém? Verso 26. Vamos ficar em pé em reverência à palavra? Amém? Tem alguns princípios que a gente não pode perder, né? Está muito no meu coração o que Jeremias declara da parte de Deus. Ele diz assim: voltai às veredas antigas. Vira para quem está do teu lado e fala assim: é tempo. Fala aí para ele, vai. Fala, é tempo de voltarmos às veredas antigas. Amém? Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Deus de amor, ministra essa palavra no meu coração, no coração do teu povo, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar, você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia, glória a Deus. Esse texto é um texto que eu acho assim muito forte, e desde ontem o Senhor tem ministrado o meu coração sobre esse texto. Bispo, o que é o Espírito Santo? Muitos dizem que o Espírito Santo é uma energia, muitos dizem que o Espírito Santo não é Deus. Mas o que realmente é o Espírito Santo? O que é esse Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Bispo, o que é um gemido inexprimível? É um gemido inexplicável.
é um gemido de dor de alma. É um gemido que no grego é a mesma palavra que quando Estevão estava ministrando lá em Atos, ele declara que Deus viu o gemido do seu povo no Egito e desceu para socorrê-los. Então o gemido do Espírito Santo diante de Deus é o mesmo gemido de um povo que estava em agonia, escravo no deserto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Bispo, mas o que realmente acontece então? Lá em Gênesis 6, vocês já conhecem, em Gênesis 6:3, Deus sabia que o Espírito Santo estava na terra, e ele estava desde a incubação da terra, porque a palavra do Senhor fala em Gênesis no capítulo 1, 1, 2 e aí vai. Ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vem o verso 2, alguns diz que e a terra se tornou, mas não importa. Mas diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E esse Espírito que pairava sobre a face das águas permanece na terra, na construção de tudo isso pelo verbo, porque em João capítulo 1 a palavra vai nos ensinar que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o Espírito é participante desta reforma ou criação da terra em 6 períodos de tempo, que no hebraico é belon, que significa período de tempo. 6 períodos de tempo. No 7º período de tempo Deus descansou, e o Espírito continua trabalhando no homem, mas o homem não dava atenção ao trabalhar do Espírito. O homem continuava andando alheio ao trabalhar do Espírito na vida dele. Então em Gênesis no capítulo 6 e o verso 3, nós temos o versículo mais triste da Bíblia. Fala comigo assim: o versículo mais triste da Bíblia. Por que, bispo? Porque em Gênesis 6:3, Deus olha para o Espírito Santo na terra, trabalhando na vida do homem, e Deus diz: eu não vou mais contender com o meu Espírito por causa do homem que é carnal. Bispo, o que isso significa? Significa que o Espírito tentando trabalhar no homem, e o homem não querendo ouvir o que o Espírito tinha. A Bíblia diz que Deus então resolve tirar o Espírito dele da terra. Quem está aí ainda fala amém. Você vai perceber que dali para frente ninguém mais tinha o Espírito nele. Todas as vezes que você ler alguma coisa no Antigo Testamento, você vai perceber que o Espírito vinha e ia embora, porque Deus havia tirado o Espírito da terra, e o próprio Deus disse: ele não volta mais para ficar. Mas lá em João 14, quem está entendendo a palavra fala amém. Mas em João 14, porque João 12, 13, 14 já é os últimos minutos de Cristo na terra que eu falo vivo, porque ele enfrentaria a cruz e ele morreria.
E João 14 já é o caminho para o Getsêmani. E ele diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito, mas eu vou lá, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar eu vou voltar, para que vos, aonde eu estiver, estejais vós também. Então havia uma promessa, mas dentro dessa promessa, eles, os discípulos, estavam tristes, porque Jesus havia anunciado que iria embora. Então Jesus diz no caminho do Getsêmani, Jesus diz a eles assim: mas não se preocupem, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Quem está aí fala amém. Jesus estava dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos. Abre para mim em João 14:16. João, livro de John. Quem está entendendo fala amém. Ele diz assim: e eu farei o quê? Rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro a fim de que esteja para sempre convosco. Presta atenção, tem algumas coisas desse texto muito profundas, porque se em Gênesis 6:3 Deus prometeu não trazer mais o Espírito para o homem, quem está aí ainda fala amém. Agora Cristo está dizendo: eu rogarei ao Pai. A pergunta é, bispo, o que é rogar? Rogar é eu fazer um pedido de algo que eu sei a resposta, que a resposta é não. Você está aí ainda ou não? Ele poderia dizer assim: ei discípulos, fiquem em paz, porque eu estou indo. Tem uma borboleta psicodélica voando. Ele podia dizer assim: discípulos, fiquem em paz, já está tudo certo, o Espírito vem. Podia ou não podia? Mas não podia, porque o Espírito tinha sido tirado, e Deus havia prometido que não enviaria mais. Então Jesus está dizendo: eu vou fazer o quê? Eu vou implorar, eu vou rogar ao Pai, para que Ele envie quem? No original ali, no grego, a palavra consolador no grego é Paracletos. Paracletos no grego é uma palavra que determina um termo jurídico. Fala assim: uma palavra que determina um termo jurídico. Bispo, o que isso significa? Esse termo jurídico Paracletos, traduzido é advogado de defesa. E esse outro no grego significado é alguém do mesmo tipo que eu. Por que, bispo? Porque os três são. Então ele está dizendo assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai para que Ele envie o Paracletos, para que Ele envie um advogado de defesa, para vocês não ficarem só. Quem está aí ainda fala amém. É tão impressionante, porque no Antigo Testamento, só para reforçar o que eu estou ministrando para você, quando o Espírito Santo estava num profeta no reino do sul, não tinha profeta no reino do norte, porque o Espírito descia só sobre uma pessoa. Quem está aí fala amém. Você nunca vai ver no Antigo Testamento o Espírito tomando um monte de gente, sim ou não? Ah, bispo, mas quando Jetro aconselhou Moisés, ele repartiu do Espírito que estava nele.
um fato ocorrido no reino do norte, no período de Eliseu. Acontece que um profeta se levanta, era um profeta mau, Deus levanta um outro profeta, o espírito sai dele e vai para o outro profeta, e o profeta diz assim, quando o outro começa a profetizar, ele diz assim: por um acaso o espírito que estava em mim saiu de mim, foi para ele profetizar? Sim, tinha saído. Porque Deus não usava duas pessoas ao mesmo tempo, porque o espírito vinha sobre uma pessoa e ia embora. Quem percebeu isso foi quem? Davi. Fala, Davi. Porque Davi escreveu no Salmo 51, ele fala assim: Senhor, eu entendi que o espírito vem e vai embora, então Senhor, por favor, não retires de mim o teu espírito. Quem está aí fala amém. Você está entendendo por que Jesus precisou rogar ao Pai? Porque a promessa era que o espírito não vinha mais. E é tão tremendo, em João 14, 23, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha, e meu Pai e viremos para ele, e faremos nele morada. Deixa eu te explicar. Jesus está dizendo assim: vocês não vão ficar órfãos. Eu vou para o Pai, eu vou rogar ao Pai que envie o Paracletos, que envie o Espírito, que em Gênesis 6:3 havia sido tirado. Mas eu vou lá, eu vou rogar a Ele. Eu sei que Ele vai me ouvir, e Ele vai enviar o Espírito, o Paracletos, o Consolador, o advogado, o amigo fiel, que vai morar dentro de vocês. Mas olha que coisa impressionante, e ele diz para os discípulos: se alguém me ama e guardar a minha palavra, e meu Pai o amará. Agora presta atenção, fala comigo, viremos. Ele está dizendo: vem ou viremos? Viremos é mais de um? Sim ou não? Ele disse que ia rogar ao Pai para que viesse quem? O Espírito. Mas ele está dizendo assim, viremos para Ele e faremos nele morada. Quem, bispo? Levanta a mão para o céu e fala assim: através do Paracletos, do Espírito Consolador, do meu advogado de defesa, que veio morar em mim, porque os três são um. Então significa que através do Espírito em mim mora, em mim habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Você está aí? Vira para quem está ao outro lado e fala assim: você está entendendo o privilégio de quem é você? Da Trindade Santa ou Triunidade morar dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Quem está aí diz amém. E é tão impressionante, porque aí Jesus fala: então eu vou rogar ao Pai. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Tinha alguns princípios que o filho aqui na terra, ele era filho porque estava na terra, ele tinha que consultar o Pai. Quem está entendendo, fala amém. Você lembra, me faz lembrar agora da morte de Lázaro. Quando Jesus orou e foi orar para Lázaro ressuscitar, Jesus fala para o Pai: Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Por que ele falou que o Pai sempre o ouve? Sempre ouvia ele, porque ele teve que falar para o Pai: Pai, eu preciso que o Senhor faça uma interferência e tire alguém do Hades por mim. Está aí ou não? Porque todos que morriam antes da cruz iam para onde? Para o Hades. Alguém me fez uma pergunta essa semana, eu não lembro quem foi, acho que foi o Gui. Foi você. Você ouviu minha resposta? Quando a pessoa morre, vai para onde? Quem não tem Deus vai para o Hades, lugar de tormento. Quem tem Deus vai para o paraíso, abaixo do altar de Deus. Que Hebreus 12 diz que são
as almas dos santos aperfeiçoados. Você está aí ou não? Amém? Então Lázaro havia ido para o Hades, e quem entrava no Hades não podia sair. Então Jesus faz um pedido ao Pai para poder tirar Lázaro do Hades. O único que pôde sair sem interferência do Hades foi Jesus, porque ele havia cumprido a lei. Quem está aí ainda, fala amém? Porque lá em Levíticos 18:6 diz que aquele que cumprisse a lei tinha direito à vida. Então o Hades não podia prendê-lo. Mas agora Jesus está dizendo: ei, eu estou enviando um outro Consolador. Um outro significa um outro igualzinho a mim, porque nós três somos um. E ele vai cuidar de vocês. Quem está aí fala amém? Um advogado de defesa. Eu estava pensando nesse texto ontem, o Senhor me deu uma frase, eu coloquei lá no Face. Porque às vezes, olha como a gente é, Dani. A gente olha para o irmão que tem um pecado diferente do nosso. Porque a minha Bíblia diz, a tua diz lá em 1 João, que aquele que diz que não tem pecado é... Está aí ou não? A única diferença é que o pecado da Pri é diferente do meu, mas todos nós somos pecadores, sim ou não? Nós somos pecadores justificados no Senhor. E nós somos tão terríveis, que a gente gosta de apontar para o irmão e apontar o pecado dele, o erro dele, assim ou não é? Sei que você não vai assumir, mas dá um comichão na gente, né? Quando o pecado do irmão é diferente do nosso, nossa, dá um comichão na gente de apontar e falar, misericórdia. Às vezes o nosso é pior, mas é diferente, bispo, o dele é diferente do meu, eu posso apontar. E a gente aponta, e o Senhor falou no meu coração, por que a gente aponta o pecado do irmão, se o Espírito Santo geme por ele, com gemidos inexprimíveis? Quem sou eu para criticar alguém que o Espírito geme por ele? Você está aí? É esse bispo aí. Ei, deixa eu te falar, o Espírito geme por mim. Conselho, gema também. Ah, por quê? Porque a missionária... Ei, o Espírito geme por ela. Geme também. Quem está aí fala amém. Quem está entendendo a profundidade dessa palavra? Como nós somos terríveis. Como a nossa boca é enganosa. Sim ou não? Como a nossa língua é terrível. Deixa eu te falar. Tem um texto na Bíblia muito, mas muito forte. Pergunta para mim, qual, bispo? Tiago 1:26. Põe para mim aí, Anderson. Eu quero que você leia comigo. Se alguém supõe, eu vou trocar essa palavra religioso para crente, que às vezes a gente fica tão arrogante quando vira crente. Eu sou crente. Eu sou o grande eu sou. Não, o grande eu sou é Ele. Quem está aí ainda? Quem está aprendendo alguma coisa hoje, fala amém. Então lê comigo. Se alguém supõe ser o quê? Deixando de brecar essa língua grande, antes enganando o próprio coração, a sua religião é misericórdia, my brother. Quem sente que o Espírito está falando com você? O bispo, eu vou falar dali, não, estou falando comigo também. É que a gente é terrível, irmão. É ou não é? Ou tem algum bom aqui? Falaram para Jesus, não. Jesus falou, não, bom é só o Pai, porque terminou a obra.
Agora Jesus é também, porque já está no céu, terminou a obra. Mas aqui não tem ninguém bom. Então, a gente é terrível. Olha para mim. A gente é terrível. Como a gente gosta de falar do irmão. Tá aí ou não? Deixa eu te falar, olha para mim. Bispo, você está me ministrando isso, que eu preciso te ensinar como teu bispo. Seu sangue não pode ficar na minha mão. Olhe para mim. A Bíblia diz assim: ai daquele por qual vem o escândalo. Sabe o que a gente pensa? A gente pensa assim: o Dani tem um pecadão ali, mano, você não tem, entendeu? Eu sou atalaia, ô fariseu. Eu sou atalaia, tem que contar para todo mundo o pecado do Dani. Ei, missionária, você não... nem te conta o que o Dani fez. Olhem para mim. Quem está sendo maldito? O Dani que fez. Mas de repente a autoridade dele sabe, ele está se consertando com Deus? Ou o fariseu do bispo que está contando para todo mundo? Você está entendendo ou não? Se alguém pensa que é religioso e não freia o linguão, sua religião é vã. Você está aí ou não? Não fala mal da tua esposa não, vocês são uma só carne, está falando de você. Não fala mal do teu esposo não, vocês são uma só carne, está falando de você. Pegou ou não? Você está aí ainda ou não? Ah, bispo, domingo, bispo, queria outra palavra, mas Deus está falando para eu falar isso, então recebe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja. A gente precisa deixar de ser religioso. Amém? Fala assim: Senhor, me liberta da religiosidade. Eu quero ser livre para te adorar. Bispo, mas o meu irmão, ei, esquece teu irmão. O espírito que está gemendo pelas tuas falhas, geme por ele também. Então seja sábio, ora por você e ore por ele. Ajude o espírito a interceder. Quem está aí ainda, fala amém. Fala assim, fala comigo. Fala assim: Senhor, tira da minha vida esse comichão de ficar falando dos outros. Eu tinha quando nós éramos do outro ministério, o nosso apóstolo falava assim: tem crente que levanta a mão, tem pessoas que levantam a mão, aceita Jesus. Quando ele aceita Jesus, ele recebe mais meio metro de língua. Está amarrado, irmão. Isso não pode acontecer no nosso meio. Está aí ou não? Quem está aprendendo alguma coisa, fala amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem está ouvindo? Quem está aprendendo? Então fala assim comigo: eu preciso amar mais o meu irmão, porque o mesmo Espírito que geme por mim, por causa do meu pecado, das minhas falhas, das minhas dificuldades, das minhas fraquezas, é o mesmo Espírito que geme pelo meu irmão. Eu não posso desejar que o meu irmão caia. Eu não posso ficar feliz com a desgraça do meu irmão, que dê errado o ministério do meu irmão, porque o mesmo Espírito que geme por ele, geme por mim, geme por todos. Quem está aí diz amém. E olha como é impressionante esse 26 no original. Lê comigo. Romanos 8, 26 no original é assim, ó. Você vai entender melhor esse texto agora. Ele diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda quando estamos fracos, pois nesta ocasião não sabemos pedir o que nos convém,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem entendeu diz amém? Ou seja, quando eu estou fraquinho, quando eu não estou bem, sabe o dia que você não está bem? Sabe o dia mau que todos nós passamos? É nesse dia que a gente não consegue expressar nosso sentimento para Deus. Então vem o Espírito e fala assim: pastora Sara, fica em paz, porque eu vou arrumar a tua oração e eu vou gemer por você diante do Pai. Quem está aí? Agora, bispo, qual é o cerne? Qual é o contexto dessa palavra? O que eu quero que você entenda hoje é que esse mesmo Espírito que geme por mim no dia que eu não estou bem, é o mesmo Espírito que está gemendo pelo teu irmão. Então eu tenho que amar meu irmão. Você está aí ainda? Quem está me ouvindo? Quando você passar na porta de outra igreja, levanta a mão e fala: Senhor, abençoa eles, honra eles, porque o mesmo Espírito que geme por mim, geme por eles. Ei, bispo, mas eu não concordo com aquela igreja. Deus não pediu para você concordar, Deus pediu para você interceder. Quem está aí fala amém? Ô irmão, eu diante dessa palavra eu sei que eu preciso me converter. Quem precisa também? Você está entendendo isso? Eu tenho que olhar para a presbítera Inete e falar: Senhor, o mesmo Espírito está gemendo no meu dia mal. Geme quando ela... Oh meu Deus! Quando nós igreja entendemos isso, eu vou parar de olhar e falar assim: Pri, não sei não, ó, isso aí logo está no mundão, não sei o que, não. Eu vou falar: meu Deus, olha lá, acho que ela está passando o dia mal. Ô Espírito, sabe aquele dia, Espírito, que o Senhor intercedeu por mim e eu melhorei? Eu sei que ela vai melhorar, porque o mesmo Espírito que intercedeu por mim está intercedendo por ela, em nome de Jesus. Quem está aí fala amém. Vamos fazer uma cena? Imagina comigo. A Pri acabada, destruída, o inimigo lançou uma seta na alma e ela: tô mal, ai meu Deus, acho que não vou nem no culto hoje. E ela não está conseguindo nem orar. Quem está aí fala amém. Aí o Espírito fala assim: ei Pri, fica calma aí, aguenta teu sentimento aí, eu tô indo ali e já volto. Tô parafraseando para você entender. Aí o Espírito vai diante do Pai e começa a fazer o quê? Traduzir o sentimento dela para o Pai. E o Pai fala assim: ela realmente não está bem, mas eu já estou enviando socorro, eu estou enviando os anjos, Espírito Consolador, Paracleto, eu entendi o teu gemido e eu estou enviando socorro. Agora olha para mim, bispo, por que você parafraseou? Eu parafraseei porque o Espírito não sai de você para ir interceder diante do Pai. Pergunta para mim por quê? Porque em João 14:26 diz que o Pai e o Filho veio morar em você, então Ele está em você. Então tudo acontece dentro de você. Você não fica só. É por isso que eu entendo quando Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a
consumação do século, porque através do Espírito está o Pai, está o Filho, e o Filho está ali, e o Espírito intercede diante do Pai dentro de você. Ele não sai de você. Ele disse: eu não vou te deixar sozinho. Órfão aqui é filhos abandonados. Eu não abandono o filho que eu amo. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas o Espírito está te dizendo: ei, você não está sozinho. Olha para mim. Quando você olhar para o irmão e perceber que ele não está bem, profetiza vitória e saiba que Deus vai dar vitória, porque o Espírito que intercedeu por você, deu vitória para você, vai dar vitória para ele. Mas olha para mim, jamais, olha para mim, fala assim: jamais eu vou abrir a minha boca para falar dele, porque eu não sei o que ele está enfrentando. Fala assim: mas eu sei que independente do que ele está enfrentando, o Espírito Santo está gemendo por ele, assim como geme por mim. Quem está aí fala amém. A Bíblia diz assim, que ele nos assiste nas nossas fraquezas. Esse fraquezas aqui no grego é assim: um ajuda o outro a carregar a carga e o peso. Está dizendo assim, que o Espírito Santo te ajuda a carregar a carga. Vira para quem está do teu lado e fala assim: no dia que você não está bem, o Espírito Santo te ajuda a carregar a carga. Olha para mim, sabe aquele dia que você achou que não ia vencer e venceu? Sabe aquela semana que você achou que não ia passar e passou? Ah, meu Deus! Ei, deixa eu te falar, não foi você, foi o Espírito que te assistiu e carregou a sua carga. Sozinho você não conseguiria, mas ele bradou, intercedeu, gemeu, te ajudou e você chegou aqui. Você pode se colocar de pé. Oh yeah, oh yeah, yeah. Fala: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Paracletos. Obrigado, advogado de defesa. Obrigado. Fala assim: Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado no meu coração. Por quem? Vira para o teu irmão do lado e fala assim: pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito está em você, e porque Ele está em você, Ele derrama o amor de Deus na sua vida. Tem uma música antiga, acho que Isaac conhece, estou chamando você de velho, mas ela diz assim, você conhece, Nelinho? Com certeza. Ela diz assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Conhece, pastora Jane? Eu sinto. Quem conhece essa música? Eita Jesus. Só os mais novos. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Conhece, Nelinho? Mais ou menos. É só para fingir isso aí. Aí ele vai e toca, faz até solo. Vamos cantar um pedacinho? Tem letra aí, Anderson, será? Acho que não tinha escrita naquela época ainda. Deve estar em hebraico. Eu
sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ele vai te abraçar agora. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo na tua vida. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus Dentro de mim. Feche os teus olhos. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nesse altar este domingo para falar para você que nos piores dias da tua vida você não está só, mas o Espírito intercede por você. Esse Espírito lindo e maravilhoso derrama o amor de Deus sobre você. E lá em João 16, ele diz que esse Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, o Espírito Santo ministra para você o que é errado, mas ministra para você que você é justificado, e ministra para você que você se livrou do juízo eterno, porque você recebeu a salvação que vem de Deus. O Espírito Santo está gemendo por pessoas aqui. Bispo, eu estou tão sozinho. Não, você não está. O Espírito Santo geme por você. Bispo, eu não estou bem. O Espírito Santo intercede por você. O Espírito Santo carrega com você a carga. Ele te assiste no dia que você não está bem. Aleluia. Primeiro eu, Bispo Fábio, quero pedir perdão ao meu Deus por todas as vezes que eu olhei para uma pessoa que não estava bem e critiquei, e eu me senti que o mesmo Espírito que intercede por mim, intercede por ela. E diante do altar do meu Deus, eu quero declarar que eu vou amar mais as pessoas, eu vou amar mais as vidas, porque é o mesmo Espírito que intercede por mim quando eu preciso, está intercedendo pelo meu irmão quando ele não está legal. Olhem para mim, o Espírito Santo está falando ao meu coração. Olhem todos para mim. Nós vamos fazer uma ação aqui essa semana, e nós vamos atrás daqueles que não estão vindo mais para a igreja. Sabe o que a gente faz? A gente fala, é um fariseu mesmo, nem vem mais para a igreja. É assim ou não é? Ah, um pecador mesmo. Abriu mão, largou chamado, largou tudo. Não. Essa semana a gente vai entender no Espírito, falar, Senhor, ele não está bem, ela não está bem. Eu sei que o Senhor está gemendo por ela, eu vou ajudar também. Eu vou ligar, falar, você está fazendo falta. Quem está aí? Não precisa falar quem, mas quem lembra de alguém aqui que não está vindo? Seja na igreja aqui, em igreja que você conhece, levanta a mão bem alto sim, que você conhece alguém que
Você sabe que a pessoa não está bem. Deixa eu te falar, você não vai criticar. Se você tem o contato dela, manda um recado para ela, fala: eu te amo, o Espírito Santo está te intercedendo por você, eu quero te ajudar. Vamos para a igreja junto. Quem está entendendo, fala bem. Quem vai fazer isso essa semana? Faz assim. Bispo, eu lembro de alguma pessoa, mas eu não tenho um contato. Pastora Sara é líder do Acolher, né? Pega com ela o contato, com o bispo, com algum pastor. Faz isso. Quem está aí? Quem está entendendo essa noite? Deus está nos ensinando a ser melhores. Olha para mim aqui. Olhem para mim. Nós estamos vivendo dias difíceis no mundo. Nós precisamos da vacina, sim ou não? Ou da vacina, ou do negócio de rebanho lá que acontece, que aí o vírus cai. Vocês conhecem isso aí? Aliás, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vi uma pergunta essa semana e falou assim: é falta de fé tomar vacina? Não, irmão, pelo amor de Deus. Não é falta de fé, não. O salmista diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão está lá o sentinela, mas ele não desprezou o sentinela. Amém ou não? Você está aí ainda? Então, quando chegar a sua hora de tomar a vacina, tome a vacina. Ai, bispo, mas vai mudar meu DNA, irmão, para de graça.